Eu sempre acreditei que uma sogra deveria saber o seu lugar. Durante 56 anos de vida, aprendi que respeitar limites é a chave para relacionamentos harmoniosos, especialmente quando se trata da vida dos nossos filhos. Por isso, quando meu Eduardo decidiu se casar com Priscila aos 32 anos, eu fiz questão de me manter à distância respeitosa que toda boa sogra deve manter. Priscila era exatamente o que qualquer mãe sonharia para seu filho. Doce, atenciosa, com aquele sorriso genuíno que iluminava qualquer ambiente. Seus olhos castanhos brilhavam quando falava do Eduardo. E a forma carinhosa como segurava a mão dele durante os domingos em família me convencia de que meu filho havia encontrado sua alma gêmata. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Lembro-me de chorar quando os vi trocando os votos na pequena igreja do bairro, com apenas familiares próximos como testemunhas. Eduardo estava radiante no seu terno azul marinho e Priscila, um anjo em seu vestido branco discreto, parecia flutuar pelo corredor. Nosso arranjo de moradia havia sido ideia do próprio Eduardo. Ele construiu uma casa pequena na parte da frente do terreno para ele e Priscila, enquanto eu continuaria morando na casa dos fundos, onde havia criado meu filho após ficar viúvo há 15 anos. Assim ficamos perto, mas cada um no seu canto, ele disse, e eu achei perfeito. Proximidade sem invasão de privacidade. Os primeiros meses foram um sonho. Priscila vinha me visitar todas as tardes, trazendo café fresquinho e biscoitos caseiros. Conversávamos sobre receitas, plantas do jardim, e ela sempre perguntava sobre as histórias da infância do Eduardo. Dona Lourdes, conte mais sobre quando ele era pequeno, pedia com aquela voz doce, genuinamente interessada. Eduardo parecia estar vivendo em uma nuvem. Chegava do trabalho na oficina mecânica com um sorriso que eu não via há anos. Mãe, a Priscila deixou meu almoço pronto, com bilhetinho de amor, contava, mostrando os pequenos papéis cor-de-rosa com mensagens carinhosas. Durante esses primeiros 6 meses, eu me parabenizava internamente por ter criado um filho que soube escolher tão bem. Priscila cuidava da casa com primor, sempre mantinha tudo limpo e organizado e tratava Eduardo como um rei. Nas noites de sexta-feira, eu os via através da janela da cozinha, dançando na sala, ao som de música romântica, perdidos em seu próprio mundo. Que Deus abençoe essa união, eu murmurava para mim mesma, regando as begônias no jardim. Se alguém me dissesse naquela época que aquela menina doce esconderia um segredo tão terrível, eu teria rido. Afinal, como uma pessoa que demonstrava tanto amor poderia ser capaz de algo sinistro? Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar que nem sempre as aparências condizem com a realidade. Foi numa terça-feira de março que Eduardo chegou em casa mais cedo, com a mão pressionada contra o estômago. Através da minha janela da cozinha, vi Priscila correndo para ajudá-lo a entrar em casa, o rosto marcado pela preocupação. Só uma dor de barriga, seu amor, ouvi ele dizer quando ela perguntou o que havia acontecido. Deve ter sido alguma coisa que comi no almoço. Naquela noite, Priscila bateu na minha porta, os olhos vermelhos de choro. Dona Lourdes, o Eduardo passou mal no trabalho. Estou tão preocupada. Preparei um chá de camomila e ficamos conversando na minha sala. Ela me contou que Eduardo havia vomitado 2 vezes e que tinha muita dor abdominal. Vou levá-lo no Dr. Henrique amanhã cedo, disse, entrelaçando os dedos nervosamente. Dr. Henrique era nosso médico de família há 15 anos. Havia cuidado de Eduardo desde adolescente, sempre muito atencioso e competente. Se havia alguém em quem confiávamos cegamente, era ele. No dia seguinte, eles voltaram do consultório com uma receita para gastrite. O doutor disse que é estresse do trabalho, explicou Priscila, organizando os remédios na mesa da cozinha. Ele receitou umas medicações e disse para Eduardo fazer repouso. Mas o repouso não ajudou. Na semana seguinte, os vômitos se intensificaram. Eduardo começou a ficar pálido, com olheiras profundas que faziam seus olhos parecerem fundos no rosto. Quando vinha me visitar, eu notava como ele se movia mais devagar, como se cada passo exigisse um esforço extra. Mãe, não sei o que está acontecendo comigo,
confessou numa tarde sentado na minha varanda. Me sinto fraco o tempo todo. E essa tontura... Às vezes parece que o mundo está girando. Priscila não desgrugava dele. Preparava sopas nutritivas, chás medicinais e garantia que ele tomasse todos os remédios nos horários corretos. Dona Lourdes, eu não sei mais o que fazer, chorava no meu ombro. O Eduardo está piorando a cada dia, mesmo tomando tudo que o doutor receitou. Volta e meia, eles iam ao consultório. Dr. Henrique sempre mudava ligeiramente o diagnóstico. Pode ser síndrome do intestino irritável, ou talvez seja uma gastrite mais resistente, ou ainda, vamos tentar um tratamento para a ansiedade, que pode estar causando os sintomas físicos. Cada consulta resultava em novos remédios, novos exames de sangue básicos que nunca mostravam nada conclusivo. O doutor disse que precisa de mais tempo para identificar o problema. Priscila sempre explicava, com aquela voz doce, mas carregada de preocupação. Eu começava a achar estranho. Com tantos anos de experiência, como o doutor Henrique não conseguia chegar a um diagnóstico definitivo? Eduardo estava claramente definhando, perdendo peso semana após semana. Mas os exames continuavam normais. Priscila, você não acha que deveríamos procurar uma segunda opinião? Sugeri numa tarde. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Dona Lourdes, o doutor Henrique é o melhor médico da cidade. Se ele está investigando com tanto cuidado, é porque quer ter certeza antes de dar um diagnóstico. Confio completamente nele. E eu também confiava. Por que não confiaria? Era o homem que havia cuidado da nossa família por tanto tempo. Mas uma voz pequena dentro de mim começava a sussurrar que algo não estava certo. 2 meses haviam se passado desde os primeiros sintomas e Eduardo estava irreconhecível. O homem forte e robusto que trabalhava como mecânico, capaz de levantar motores pesados sozinho, agora mal conseguia subir as escadas sem perder o fôlego. Suas mãos, antes firmes e seguras, tremiam quando tentava segurar uma xícara de café. Mãe, às vezes esqueço onde coloquei as chaves do carro, confessou, a voz carregada de frustração e medo. Ontem não consegui lembrar o nome do cliente que trabalha comigo há 5 anos. A perda de memória era o sintoma mais assustador. Eduardo começou a esquecer conversas que havíamos tido no dia anterior, nomes de pessoas próximas, até mesmo o caminho para lugares familiares. Certa manhã, Priscila me ligou desesperada. Dona Lourdes, o Eduardo saiu para comprar pão e se perdeu. Levou 2 horas para voltar para casa. Priscila estava sendo um anjo da guarda. Nunca a vi demonstrar impaciência ou cansaço, mesmo quando Eduardo precisava de ajuda para as tarefas mais básicas. Ela o acompanhava ao banheiro quando as tonturas eram muito fortes, cortava sua comida quando as mãos tremiam demais e dormia abraçada a ele nas noites em que os vômitos eram mais intensos. Que mulher abençoada, eu pensava, observando através da janela como ela o ajudava a caminhar pelo quintal. O Eduardo teve muita sorte. As visitas ao Dr. Henrique se tornaram semanais. Ele começou a falar sobre condições neurológicas raras e síndromes complexas que exigem investigação detalhada. Pediu novos exames, sempre os mesmos hemogramas básicos, nunca nada mais específico. O doutor disse que precisamos ter paciência. Priscila me explicava após cada consulta. Alguns casos são realmente difíceis de diagnosticar. Ele está fazendo tudo o que pode. Mas eu começava a questionar esse tudo. Por que não pedia uma ressonância magnética? Por que não encaminhava para um neurologista? Por que não investigava intoxicações ou deficiências nutricionais? Priscila, eu trabalhei 17 anos como auxiliar de enfermagem, disse numa tarde. Já vi casos parecidos. Você não acha que deveríamos insistir em exames mais específicos? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. Dona Lourdes, a senhora acha que eu não quero descobrir o que o Eduardo tem? Eu daria minha vida por ele. Mas o doutor Henrique conhece nosso caso melhor que ninguém. Temos que confiar na experiência dele. E ela estava certa, pelo menos em parte. Eu realmente não tinha conhecimento médico suficiente para questionar um profissional com 15 anos de relacionamento com nossa família.
mas aquela vozinha insistente na minha cabeça continuava sussurrando que algo estava errado. Eduardo estava tomando uma farmácia inteira. Remédios para o estômago, para a ansiedade, para a dor de cabeça, vitaminas, suplementos. Priscila organizava tudo numa caixinha semanal, garantindo que ele nunca esquecesse nenhuma medicação. Amor está na hora do remédio, ela dizia docemente, trazendo água e as pílulas. Eduardo tomava tudo obedientemente, confiando que aquilo o ajudaria a melhorar. Mas ele só piorava. Na quarta-feira da terceira semana de maio, Eduardo desmaiou na oficina. Seus colegas o trouxeram para casa e Priscila imediatamente ligou para o doutor Henrique. Ele disse que pode ser uma queda de pressão, explicou, ajudando Eduardo a se deitar no sofá. Receitou mais um remédio e disse para ficarmos observando. Naquela noite, fiquei acordada na minha cama, ouvindo os gemidos baixos de dor que vinham da casa da frente. Era como se meu filho estivesse sendo consumido por uma doença misteriosa e ninguém conseguia ajudá-lo. Mas uma mãe nunca desiste. E eu estava começando a suspeitar que talvez precisasse tomar as coisas em minhas próprias mãos. Era uma terça-feira ensolarada, quando senti que algo estava para acontecer. Não sei explicar como é esse pressentimento de mãe. É como se uma energia estranha tomasse conta do ar, fazendo cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar em alerta. Eduardo havia saído para mais uma consulta com o Dr. Henrique, mas dessa vez Priscila não o acompanhou. Estou com uma dor de cabeça terrível, Dona Lourdes, ela disse, pressionando os dedos contra as têmporas. A vizinha Carmen se ofereceu para levá-lo. Vou ficar em casa descansando. Eu estava no meu jardim, regando as petúnias que plantara no mês anterior, quando ouvi ruídos estranhos vindo da cozinha da casa da frente. Não eram os sons normais de alguém preparando comida. Havia algo diferente, quase furtivo. Parei com a mangueira na mão, aguçando os ouvidos. O barulho continuava. Eram movimentos cuidadosos, como se alguém estivesse tentando não fazer ruído. Meu instinto materno, aquele mesmo que me acordava no meio da noite, quando Eduardo era pequeno e estava com febre, começou a gritar dentro do meu peito. Algo estava errado. Caminhei devagar em direção à casa da frente, meu coração disparando com cada passo. A porta dos fundos sempre ficava aberta durante o dia. Era um costume da família, sinal de confiança e proximidade. Entrei silenciosamente, meus pés descalços não fazendo ruído no piso frio. A casa estava imersa em um silêncio pesado, mas eu podia ouvir claramente os movimentos vindos da cozinha. Avancei pelo corredor, respirando com cuidado para não fazer barulho. A cada passo, meu coração batia mais forte, como se estivesse pressentindo que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Quando cheguei à entrada da cozinha, o que vi fez meu sangue gelar nas veias. Priscila estava de costas para mim, curvada sobre o fogão, mexendo algo numa panela pequena. Mas não era tempero comum o que ela estava adicionando. Em sua mão direita havia um pequeno saquinho plástico, e dela saía um pó branco que ela despejava cuidadosamente na comida. Seus movimentos eram precisos, calculados, como alguém que havia feito aquilo muitas vezes antes. Ela mexia a comida com uma colher, certificando-se de que o pó se misturasse completamente. Depois guardava o saquinho num local que eu não conseguia ver. Por um momento fiquei paralisada. Minha mente tentava processar o que estava vendo, buscando uma explicação inocente. Talvez fosse algum remédio prescrito pelo médico, algum suplemento especial, mas algo na postura dela, no jeito cuidadoso como escondeu o saquinho, na forma furtiva como olhava ao redor, me dizia que aquilo não era nada inocente. Priscila? Chamei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ela se virou num susto violento, o rosto instantaneamente ficando vermelho. Seus olhos se arregalaram e ela escondeu alguma coisa atrás das costas num movimento desesperado. Dona Lourdes, ela exclamou, a voz aguda de nervosismo. A senhora me assustou. Eu estava apenas fazendo o almoço do Eduardo. Mas eu tinha visto o pó branco, tinha visto o jeito nervoso dela, tinha visto como ela tentava disfarçar,
forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Que tipo de tempero era aquele? Perguntei, tentando manter a voz calma. Tempero? Ela gaguejou, passando a mão livre pelo cabelo. Era apenas um suplemento que o Dr. Henrique receitou para ajudar na digestão do Eduardo. Mas suas mãos tremiam. Suas pupilas estavam dilatadas. E ela continuava escondendo alguma coisa atrás das costas. Posso ver a receita? Insisti. Claro, dona Lourdes, claro, ela disse rapidamente, mas não fez movimento para mostrar nada. Está lá no quarto. Vou buscar depois. Ficamos nos encarando por longos segundos. Eu tentando decifrar o que havia acabado de presenciar. Ela tentando manter a fachada de normalidade. Mas nós duas sabíamos que algo havia mudado naquele momento. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui pregar o olho. A imagem de Priscila despejando aquele pó branco na comida do Eduardo ficava se repetindo na minha mente como um filme em loop. Meu instinto de mãe estava gritando que meu filho corria perigo e eu precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, esperei Eduardo e Priscila saírem para o que se tornara sua rotina diária. Mais uma visita ao Dr. Henrique. Assim que vi o carro desaparecer na esquina, peguei a chave reserva que Eduardo me havia dado para emergências e entrei na casa da frente. Meu coração batia como um tambor enquanto eu caminhava pela sala impecavelmente arrumada. Porta-retratos sorridentes de Eduardo e Priscila me observavam das estantes, como se questionassem o que eu estava fazendo ali. Mas eu não podia mais ignorar o que havia visto no dia anterior. Fui direto para a cozinha. Se havia alguma coisa estranha acontecendo, seria lá que eu encontraria as respostas. Comecei vasculhando os armários superiores. Pratos, copos, mantimentos comuns. Nada fora do normal. Parti para os armários de baixo. Panelas, utensílios, produtos de limpeza. Tudo perfeitamente organizado. Exatamente como esperaria de Priscila. Foi quando abri o armário ao lado da geladeira que meu mundo desabou. Escondido atrás de um conjunto de potes de mantimentos, no cantinho mais escuro e difícil de alcançar, havia uma pequena caixa de sapatos. Minhas mãos tremeram quando a peguei, como se ela queimasse meus dedos. Dentro da caixa, encontrei o impensável. Vários saquinhos pequenos idênticos ao que vi Priscila segurando no dia anterior, todos contendo o mesmo pó branco. Ao lado deles, uma pilha de receitas médicas, todas assinadas pelo Dr. Henrique, todas com a mesma prescrição. Arsênico, uso tópico para tratamento dermatológico. Meus joelhos quase cederam. Arsênico. Eu conhecia essa palavra dos meus anos como auxiliar de enfermagem. Sabia que era um veneno letal, especialmente quando administrado em pequenas doses ao longo do tempo. Sabia que causava exatamente os sintomas que Eduardo vinha apresentando. Dores abdominais, vômitos, fraqueza, perda de memória, tremores. Com as mãos trêmulas, peguei uma das receitas. A data era de 3 meses atrás, exatamente quando Eduardo começou a ficar doente. Havia receitas datadas de 2 semanas em 2 semanas. Sempre a mesma prescrição, sempre a mesma justificativa médica falsa. Dr. Henrique sabia. Dr. Henrique estava fornecendo o veneno. Corri para a geladeira e peguei uma amostra da comida que Priscila havia preparado para Eduardo. Uma sopa de legumes que estava em um pote transparente. Guardei uma pequena porção em um recipiente limpo que encontrei no armário. Minha mente trabalhava freneticamente. Precisava de provas concretas. Precisava ter certeza absoluta antes de acusar minha nora e nosso médico de família de tentativa de assassinato. Saí da casa correndo, tranquei tudo novamente e fui direto para outro laboratório, em uma cidade vizinha, a 50 quilômetros dali. Não podia arriscar fazer o exame na nossa cidade, onde Dr. Henrique tinha influência. Preciso de um exame toxicológico, disse para a recepcionista, tentando controlar o tremor na minha voz. É urgente. Paguei do meu próprio bolso. Eram R$ 200 que eu havia guardado para emergências. Nunca imaginei que usaria esse dinheiro para salvar a vida do meu próprio filho. O resultado sai em 3 dias,
A técnica me informou. 3 dias. 3 dias durante os quais Eduardo continuaria comendo a comida preparada pela própria esposa. 3 dias durante os quais eu teria que fingir normalidade enquanto o meu mundo desmoronava. Voltei para casa em estado de choque. Como era possível? Como aquela menina doce que chorava no meu ombro fingindo preocupação estava lentamente matando meu filho? E doutor Henrique, o homem em quem confiávamos há 15 anos, que havia cuidado de Eduardo desde adolescente, que conhecia nossa família melhor que qualquer pessoa? Naquela tarde, quando eles voltaram da consulta, consegui manter a compostura apenas superficialmente. Priscila veio me contar sobre a consulta, como sempre fazia. O doutor Henrique disse que o Eduardo precisa de mais repouso, explicou, com aquela voz doce que agora me fazia sentir náuseas. Receitou mais algumas vitaminas e disse para continuarmos o tratamento. Mais vitaminas, mais desculpas, mais mentiras. E como ele está se sentindo? Perguntei, observando cada microexpressão no rosto dela. Um pouco melhor hoje, mentiu com facilidade impressionante. Conseguiu comer toda a sopa que preparei no almoço. A sopa. A maldita sopa que eu sabia estar contaminada com arsênico. Que bom! Consegui responder, sentindo o bile subir pela minha garganta. Naquela noite, enquanto via a luz acesa na janela da casa da frente, onde Eduardo e Priscila assistiam televisão como um casal normal, me perguntei quantas outras refeições envenenadas ele consumiria antes que eu pudesse salvá-lo. 3 dias nunca pareceram tão longos. Os 3 dias de espera foram uma tortura psicológica. Eu observava cada movimento de Priscila, cada refeição que ela preparava para Eduardo, cada pílula que lhe dava, fingindo normalidade enquanto minha alma gritava de desespero. Eduardo continuava piorando. Na segunda-feira, ele mal conseguiu sair da cama. Na terça, vomitou 3 vezes antes do meio-dia. Na quarta-feira, Priscila me ligou chorando. Dona Lourdes, o Eduardo está com convulsões leves. O doutor Henrique disse que é normal na evolução do quadro dele. Normal? Como se lentamente envenenar uma pessoa pudesse ser normal. Na quinta-feira de manhã, meu telefone tocou. Era o laboratório. Senhora Lourdes, os resultados dos seus exames estão prontos. Dirigi até lá, com as mãos suando no volante. A técnica me entregou um envelope lacrado, e eu o abri ali mesmo, na recepção. Resultado positivo para arsênico inorgânico. Concentração letal em administração prolongada. Letal? A palavra dançava na minha frente como uma sentença de morte. Minha nora estava matando meu filho, e eu tinha a prova. Mas quando cheguei em casa, uma nova revelação me aguardava. Eduardo havia saído para mais uma consulta com o doutor Henrique, mas dessa vez Priscila disse que estava muito cansada para acompanhá-lo. A vizinha Rosa vai levá-lo, disse, com aquela voz doce que agora reconhecia como pura mentira. Decidi confrontá-la. Bati na porta da frente e entrei sem esperar resposta. Priscila estava na cozinha, mais uma vez preparando uma refeição para Eduardo. Priscila, precisamos conversar, disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Ela se virou e por um segundo vi algo diferente em seus olhos. Não era mais a doçura fingida, era frieza, calculismo. Sobre o que, dona Lourdes? Coloquei o resultado do exame sobre a mesa da cozinha. Sobre isso? Seu rosto empalideceu instantaneamente, mas ela manteve a compostura. O que é isso? É o exame da sua sopa, Priscila. Positivo para arsênico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Priscila olhou para o papel, depois para mim, depois novamente para o papel. Quando ergueu os olhos, a máscara havia caído completamente. Quanto você sabe? Perguntou, sua voz agora fria como gelo. Sei que você está envenenando meu filho. Sei que o doutor Henrique está ajudando você. E sei por quê. Ela riu. Uma risada baixa, sem humor, que me fez os cabelos da nuca se arrepiarem. Ah, é? E por que você acha que estou fazendo isso? Pelo seguro de vida, R$ 500.000. Priscila se sentou lentamente na cadeira da cozinha, como se o peso da situação finalmente tivesse caído sobre ela. Você não entende, disse, passando as mãos pelo cabelo.
Não é só pelo dinheiro. Então é pelo quê? Eduardo ia descobrir sobre minha dívida de jogo, sobre o dinheiro que peguei emprestado com agiotores. Eles iam me matar, Dona Lourdes. Literalmente me matar. A confissão saiu como uma represa que se rompe. Priscila me contou sobre seu vício em jogos online, sobre os 100 mil reais que havia perdido, sobre as ameaças que recebia diariamente. O doutor Henrique também estava sendo pressionado, continuou. As lágrimas agora correndo livremente. A clínica dele está falindo. Ele me ofereceu ajuda quando contei sobre minha situação. Ajuda? Gritei. Vocês estão matando meu filho! Seria rápido, ela soluçou. Ele não sofreria muito. E eu ficaria livre das dívidas. Ele ficaria livre dos problemas médicos que inventamos. Não consegui mais ouvir. A pessoa que eu achava que conhecia, que abraçava, que considerava como uma filha, estava revelando ser um monstro completo. Onde estão os venenos? Perguntei. Priscila apontou para o armário. Lá. Peguei todos os saquinhos e todas as receitas falsas. Eram provas suficientes para destruir 2 vidas. 2 pessoas que haviam traído da forma mais cruel a confiança da nossa família. Priscila, você tem uma escolha. Ou você me acompanha até a delegacia agora, ou eu chamo a polícia aqui. Ela me olhou com os olhos vermelhos de choro. Dona Lourdes, eu... Não, cortei. Não há desculpa para o que vocês fizeram. Nenhuma. Meu filho estava voltando para casa, sem saber que havia acabado de escapar da morte por muito pouco. O que aconteceu nas horas seguintes foi um borrão de sirenes, luzes piscantes e pessoas falando alto. Priscila optou por confessar tudo na delegacia, talvez esperando que isso a ajudasse de alguma forma. Doutor, Henrique foi preso em seu consultório, no meio de uma consulta com outro paciente. Eduardo voltou para casa e encontrou nossa rua cheia de viaturas policiais. Quando viu Priscila sendo levada algemada e eu tentando explicar o inexplicável, ele entrou em choque. Literalmente desmaiou na calçada. Foi no hospital, já sob cuidados de verdadeiros médicos, que ele soube toda a verdade. Os médicos confirmaram envenenamento crônico por arsênico e começaram imediatamente o tratamento de desintoxicação. Mãe, ele sussurrou, segurando minha mão com mais força do que conseguira em meses. Ela estava me matando. Não eram palavras que uma mãe deveria ter que confirmar para um filho, mas eu confirmei. As investigações revelaram a extensão completa da conspiração. Priscila havia perdido 120 mil reais em sites de apostas online ao longo de 2 anos. Havia mentido para Eduardo sobre ter um emprego de meio período, quando na verdade passava as tardes jogando compulsivamente. Os agiotores haviam começado a fazer ameaças sérias. Fotos da nossa casa. Recados deixados no para-brisa do carro. A pressão estava aumentando. E Priscila via apenas 2 saídas: morrer nas mãos dos criminosos ou encontrar uma forma de conseguir dinheiro rapidamente. Foi quando ela procurou o Dr. Henrique. Descobrimos que ele estava enfrentando seus próprios problemas financeiros. A clínica médica estava sendo executada por dívidas trabalhistas e tributárias. Ele havia feito empréstimos que não conseguia pagar e estava desesperado por dinheiro. Quando Priscila veio até ele com a proposta, ele inicialmente recusou, mas ela foi persistente. Ofereceu 50 mil reais pela ajuda, quantia que resolveria os problemas mais urgentes dele. O plano era diabólico em sua simplicidade. Dr. Henrique forneceria pequenas quantidades de arsênico, disfarçadas como medicamentos dermatológicos. Priscila administraria o veneno gradualmente na comida de Eduardo. Dr. Henrique mascararia os sintomas, dando diagnósticos falsos e prescrevendo medicamentos que não tratavam a verdadeira causa do problema. Eduardo morreria de causa natural, uma doença misteriosa que nem mesmo o médico da família conseguira identificar. Priscila herdaria o seguro de vida, pagaria as dívidas e dividiria o restante com o Dr. Henrique. Mas eles não contavam com o instinto de uma mãe. Durante o julgamento, 6 meses depois, sentei na primeira fileira e ouvi cada detalhe sórdido da conspiração. As gravações das conversas entre eles.
as mensagens de texto combinando as doses, os recibos das compras do arsênico. Priscila chorou durante toda a sua confissão. Dr. Henrique manteve uma postura fria, alegando que foi coagido por uma mulher desesperada. Ambos tentaram minimizar seus crimes, falando sobre desespero e circunstâncias extremas. Mas o promotor foi implacável. Eles planejaram friamente assassinar um homem que confiava neles. Um homem que amava sua esposa incondicionalmente e respeitava seu médico como um pai. Eduardo se recuperava lentamente. Os médicos disseram que algumas sequelas poderiam ser permanentes. Problemas de memória, tremores ocasionais, sensibilidade digestiva. Mas ele estava vivo. Meu filho estava vivo. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível na cozinha quando descobri a verdade. Eduardo se mudou para outro estado após o julgamento. Disse que não conseguia mais viver no mesmo lugar onde quase foi assassinado pela própria esposa. Priscila foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Dr. Henrique pegou 12 anos pelos mesmos crimes, além de ter perdido definitivamente o direito de exercer a medicina. A clínica foi fechada e ele teve que pagar uma indenização pesada para Eduardo. Hoje, meu filho é outro homem. Passou por anos de terapia, aprendeu a confiar novamente e encontrou uma nova companheira, Maria, uma professora doce e genuína que conheceu quando se mudou para Minas Gerais. Eles se casaram no ano passado numa cerimônia simples e acabaram de me dar a notícia de que estou para ser avó. Quanto a mim, aprendi lições que carregarei para sempre. Aprendi que a traição pode vir das pessoas em quem mais confiamos, que o amor pode ser fingido com uma habilidade aterrorizante, que a autoridade médica não é sinônimo de caráter íntegro, mas também aprendi sobre a força do instinto materno, sobre confiar em nossos pressentimentos quando algo nos incomoda, sobre a importância de questionar, de investigar, de não aceitar respostas vagas quando a vida de alguém que amamos está em jogo. Eduardo me liga todo domingo. Mãe, obrigado por ter me salvado. Ele sempre diz no final da conversa. E eu sempre respondo. Filho, uma mãe sempre sabe quando algo não está certo. Há semanas difíceis quando acordo de madrugada, pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse prestado atenção àquele pressentimento. Se tivesse ignorado os sinais. Se tivesse continuado confiando cegamente em pessoas que não mereciam nossa confiança. Mas então lembro que Eduardo está vivo, feliz, construindo uma nova família. Lembro que a justiça foi feita. Lembro que, mesmo nos momentos mais escuros, existe esperança quando pessoas corajosas decidem agir. Maria me trata como a sogra que nunca tive oportunidade de ser com Priscila. Com respeito genuíno, carinho verdadeiro, transparência total. Quando ela cozinha para Eduardo, me convida para estar presente. Quando ele fica doente, ela me liga imediatamente para conversarmos sobre os sintomas. Não há segredos, não há mentiras, não há jogos. É assim que deve ser uma família. Na semana passada, Eduardo me contou que encontrou Priscila por acaso, durante uma audiência sobre os bens do casal que ainda estavam sendo resolvidos na justiça. Ela estava mais magra, com o cabelo grisalho, envelhecida pelos anos na prisão. Ela me pediu desculpas, ele disse. Disse que se arrependia de tudo, que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe. E o que você respondeu? Perguntei. Que era tarde demais para arrependimentos. Que ela teve meses para parar, para me contar a verdade, para procurar ajuda de outra forma. Mas escolheu continuar me envenenando, dia após dia, fingindo amor enquanto me matava devagar. Meu filho cresceu muito desde aquela experiência traumática. Tornou-se mais sábio, mais cuidadoso, mas não perdeu a capacidade de amar e confiar. Maria é a prova disso. Às vezes me pergunto como seria a nossa vida se eu não tivesse entrado naquela cozinha naquele dia. Se tivesse ignorado meu instinto e continuado acreditando que Priscila era a nora perfeita. Eduardo provavelmente estaria morto hoje. Dr. Henrique teria assinado o atestado de óbito com alguma causa misteriosa. Priscila teria herdado o seguro, chorado no meu ombro durante o velório
E eu nunca saberia que meu filho foi assassinado pela própria esposa. A vida tem uma forma cruel de nos ensinar que nem sempre podemos confiar nas aparências. Que pessoas podem esconder os segredos mais sombrios atrás dos sorrisos mais doces. Que médicos podem quebrar o juramento de não causar dano por dinheiro. Mas também nos ensina sobre a força do amor materno, sobre a importância de confiar em nossos instintos e sobre o poder da verdade para trazer justiça. Hoje, enquanto escrevo esta história na minha nova casa, me mudei para Minas Gerais para ficar perto de Eduardo e Maria. Olho pela janela e vejo meu filho brincando no quintal com seus enteados, os filhos de Maria de um relacionamento anterior. Ele está rindo, está saudável, está vivo, e isso é tudo que uma mãe pode pedir. E você? Já viveu alguma situação onde seu instinto te alertou sobre algo que não parecia certo? Já precisou tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas histórias podem inspirar outras pessoas a confiar em seus próprios instintos e agir quando necessário. Compartilhe esta história para que mais pessoas reflitam sobre a importância de questionar, investigar e nunca ignorar aquela vozinha interior que nos alerta quando algo está errado. Às vezes essa voz pode salvar uma vida.